Oi, tudo bom com vocês? Essa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e teve um ponto assim, uma problemática que coincidentemente algumas pessoas perguntaram, que era o descarte de perfuracortantes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe gerenciar corretamente resíduos perfuracortantes? Se você respondeu que sim, porque você coloca no estabelecimento de saúde aquela caixinha de Scarpac amarela, eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final. Esse assunto é tão negligenciado e tem tão pouco conteúdo por aí que a gente até poderia ter feito uma aula exclusiva para nossos alunos. Mas como eu falei, tem muito pouco conteúdo, então eu acho bem pertinente fazer esse vídeo aqui aberto. E esse vídeo vai ficar tanto disponível para quem é aluno do nosso curso, que tem muito mais conteúdo, como também para no nosso canal do YouTube, para qualquer pessoa que tenha vontade de aprender sobre o assunto possa consultar. Vamos começar pelo começo. O que é um resíduo perfurocortante? É um material, né, que vai ser descartado por uma pessoa que tem o poder de cortar, fica bem óbvio, né? Eu não tô nem entrando no mérito resíduo de serviço de saúde, apesar que é a mesma definição, mas o resíduo perfurocortante é aquele que tem, dentre as suas características, a possibilidade de perfurar ou cortar uma pessoa, independente de qualquer outro risco. Ó, e vê aqui essa definição, agora falando um pouco mais sobre resíduos de serviço de saúde, essa definição daqui da NR32. Então, eu quero que você perceba, o que é que eu quero te falar daí? É que, independente de qualquer outra coisa, esse material, o principal, assim, a primeira coisa que você vai perceber dele é que ele pode perfurar ou cortar alguém. Vamos focar primeiro nessa característica que é, tipo, a identidade do resíduo perfurocortante, que é a característica, né, o potencial de perfurar alguém. Então, eu vou falar um negócio aqui, que eu sempre faço aqui. As aulas nunca são, os vídeos nunca são aleatórios. Sempre tem um roteirinho. Porque senão eu falo e acabo sem ter uma linha de raciocínio. Mas sim, se o material ele é perfurocortante, vai parecer meio óbvio isso que eu vou falar pra você, mas ele precisa ser acondicionado de uma maneira especial, de uma maneira que minimize os riscos perfurocortantes do material. Então pega isso que eu vou falar pra você. A coisa mais importante que você tem que pensar quando se trata de um resíduo perfurocortante para o gerenciamento de resíduo de serviço de saúde é acondicionamento. Porque esse acondicionamento tem que estar íntegro com esse material que vai ser, vamos dizer, vai desafiar mais a integridade de um recipiente comum. Então, uma coisa que é bem óbvia é que não se deve colocar nem ficar movimentando saco de resíduo perfurocortante. A grande maioria, na verdade, todos os recipientes para acondicionar resíduos infectantes são descartados junto com o resíduo, porque toda vez que você vai despejar esse conteúdo em outro local, pode acontecer algum derramamento, rompimento de saco ou algo assim, e algum acidente pode acontecer. Então tá certo, né? Pensa. Resíduo perfurocortante, o recipiente coletor tem que ser íntegro e eu tenho que fazer o máximo para manter essa integridade desse recipiente. Eu vou até repetir. No caso de um resíduo perfurocortante, nós temos que triplicar, quadruplicar, quintuplicar o cuidado com o recipiente coletor. Por isso que ele tem que ser íntegro. E no caso daquela caixa de Scarpac, que é muito comum de se ver por aí, ela tem que estar em cima de um suporte. Por quê? Porque aquele suporte vai garantir, além do não tombamento, né? Vai garantir que o conteúdo, na verdade, a caixinha de Scarpac não vai ser úmida, não vai ser molhada, o que vai acabar com a integridade dessa caixa. Então você já pegou o cuidado extra que a gente tem que ter com o recipiente coletor, né? E agora vamos falar sobre o descarte. Não é porque a gente vê por aí muito aquela caixinha para perfurocortante amarela que ela necessariamente vai ser, tipo em um estabelecimento de saúde, ela necessariamente vai ser a maneira correta de se descartar um resíduo perfurocortante. Por quê? Porque depois de classificar um resíduo como perfurocortante,
você tem que analisar quais são os riscos associados a este resíduo. E o resíduo, além de perfurocortante, né, você já vai, ok, peguei, ele é perfurocortante. Mas e aí, vai ter outro risco associado? Ou não vai, também pode não ter. Então, quais são os riscos associados ainda que esse resíduo pode ter, né? Ele pode ser radioativo, pode ser ter um risco químico associado, um risco biológico, ou não ter risco. E essa segunda parte aqui que eu tô dizendo, desses riscos extras, é o que vai ditar qual tratamento o resíduo deve ser encaminhado. Então, e quando a gente está falando da segregação em estabelecimento de saúde, a gente acaba segregando os resíduos de acordo com o risco associado. Então, vamos só dar uma pegar aqui. Quais são, né, os descartes? Para um resíduo não perigoso, se o resíduo for perfurocortante, mas não houver nenhum outro risco associado, ele pode sim ser encaminhado diretamente para um aterro sanitário. Caso o resíduo que tem um risco biológico, que é aquele que a gente mais lembra, que é uma agulha de uma injeção, ele deve ser encaminhado ou para uma incineração ou para um método de desinfecção. Mas se o resíduo perfurocortante ele tiver um risco químico, o resíduo ou tem que ser incinerado ou tem que ser disposto em um aterro sanitário para resíduos perigosos. Então, lembra bem, vários estabelecimentos de saúde têm aquela caixinha amarela é para resíduos perfurocortantes com riscos biológicos. Então, muito provavelmente, o que está ali vai ser submetido a um método de desinfecção. Se você descarta qualquer perfurocortante que tenha um risco químico associado, você não está encaminhando corretamente. E quais seriam, né? Deixa eu dar uns exemplos aqui de resíduos perfurocortantes com riscos químicos. Frascos de medicamentos ou até frascos de químicos que estão em hospitais, que estão em estabelecimento de saúde e vão ser descartados, devem ser descartados como resíduos perfurocortantes químicos. E as vidrarias, né? Quando a gente dá uma olhada na Anvisa, vê os exemplos que eles colocam lá de resíduos perfurocortantes, tá lá inclusive vidraria. A gente tem que pensar assim, aí, vidraria. A grande parte das vidrarias que vão ser descartadas são descartadas porque, vamos dizer, quebrou alguma coisa, houve algum problema. Então, provavelmente ela vai ter já esse perfil perfurocortante. E caso ainda não esteja um pouco quebrada ou danificada, mesmo assim, eu aconselho se descartar como perfurocortante, porque se você colocar esse resíduo num lixeiro comum, digamos assim, ou num lixeiro sem considerar o risco perfurocortante na hora que você está descartando lá, ou até no próprio manuseio do profissional de saúde com esse conteúdo, pode ser que bata e quebre, então a ponta, se for vidro, vai começar a cortar, né? E o que é que você tem que pensar quando você for descartar uma vidraria? A vidraria, eu não consigo te dizer agora, tu tem que descartar em tal caixa pérfuro, ou não. Você tem que pensar no seu estabelecimento de saúde, para que finalidade essa vidraria é utilizada. É com reagente, é com algum material biológico, é com nada, pode até ser com nada, é com alguma coisa assim. Você tem que ter esse senso crítico para analisar qual o risco associado, o que é que eu faço com essa vidraria. Essa vidraria é para X coisa, sei lá, mistura de um reagente. Então vai ser um resíduo do grupo B. Na verdade, resíduo do grupo E, mas com riscos tóxicos. E todo esse mindset que eu tô falando aqui pode ser extrapolado para qualquer material perfurocortante. Você, sempre que houver um material perfurocortante no seu estabelecimento de saúde, rever esse vídeo, dá uma olhada e pensa nesse mindset, que é a primeira, é perfurocortante, então eu tenho que acondicionar corretamente. E depois disso qual outro risco associado com esse resíduo? Dependendo do risco que eu vou saber como deve ser o descarte, qual deve ser o tratamento. E só assim, então, que você vai saber qual é exatamente o lixeiro que deve ser descartado. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse assunto não é um assunto que está muito simples por aí. E se você ainda não é nosso aluno e quiser ser um perito
em elaboração de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, confira nosso curso.